Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Homero Borini. O Homero é sócio-diretor de operações da PEAG. Homero, prazerzaço receber o amigo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Está hoje aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Obrigado pelo convite, Luciano. PEAG atua hoje no segmento que, segundo o IBGE, é o segundo segmento que mais emprega no país hoje, né? Como é que é esse desafio de ter essa responsabilidade de gerar emprego e, a partir desse emprego, dar aí um gás na economia do Brasil? Como é que é essa tua atuação e essa responsabilidade cuidando de tantas vidas hoje, Homero? Perfeito, Luciano. Hoje o segmento de facilities no mundo representa 60 bilhões de dólares de faturamento. Ele, na verdade, no mundo, 1 trilhão, no Brasil, 60 bilhões de dólares. E a diferença entre o mercado mundial e o Brasil é que lá fora a proporção outsourced e parte interna das empresas é que é 50-50. No Brasil, a gente tem 10% em outsourcing, 90% orgânico. Então, tem um quadro de oportunidade de reversão muito grande ainda no Brasil. Isso gera, com todos os benefícios que tem o Facilities, esse gerenciamento profissional. Então é um desafio muito grande, uma oportunidade muito grande também que o nosso mercado tem para esse tipo de segmento em empresas como a nossa que trabalham certinho. Essa diferença que há entre o Brasil e outros países, basicamente isso é cultural, legislação, o que explica essa diferença tão grande, essa proporcionalidade entre terceirização e ter estrutura própria, Homero? Nós tivemos alguns avanços legislativos que permitiram começar essa parte de terceirização, né, que antes vetava isso e hoje é mais flexível. E também uma questão cultural. Então o Brasil sempre, pela forma que a economia se desenvolveu, era uma questão de internalizar. Então a gente tinha os próprios princípios que eram herdados de tentar ser autossuficiente dentro das plantas, e aí com o tempo isso vai caminhando para as especializações. Então cada empresa representa uma especialidade, você começa a enxergar o outsourcing como uma alternativa viável. Então hoje o Brasil também vem importando esse tipo de mentalidade, é uma alteração de cultura, de pensamento, a gente vem construindo isso junto com as empresas, mas sempre é uma quebra de paradigma, né? Você terceirizar a responsabilidade. Você não terceiriza a sua produção no final, você terceiriza a mão de obra, você divide esse fardo aí com os parceiros. Então essa é a nossa tendência de reversão no Brasil hoje. Agora, você é o empreendedor histórico, né? Da onde que nasceu essa tua veia empreendedora, de você criar empresa, criar emprego, e a gente sabe que no Brasil, em particular, isso é sempre um desafio adicional, mas como é que nasceu essa veia empreendedora aí na tua trajetória? Você não foi muito natural, na realidade. Eu vim da área de manutenção, então meu primeiro estágio foi na área técnica, em manutenção. Trabalhei com projetos de engenharia depois, já na faculdade, e aí naturalmente tive algumas oportunidades para começar a vender projetos. Isso me levou a montar empresas de engenharia, lá quando eu tinha 19 anos. Já estava estudando na faculdade, tinha alguns mentores, professores que participavam dos projetos. O nosso primeiro grande projeto que eu desenvolvi hoje com o meu sócio da engenharia foram 2 prédios na região que a gente estudou lá, e um rapaz que foi um mentor para mim de uma construtora deu essa oportunidade para que a gente pudesse fazer esse outsourcing de projetos de engenharia. Eu nem sonhava na época em vender mão de obra, eu vendia a minha mão de obra, na realidade, já sem perceber isso com a engenharia. E aí isso se fundiu com a minha carreira, na realidade. Essa vocação aconteceu naturalmente, porque desse projeto começaram a surgir algumas oportunidades de obra. Dessas obras viraram contratos de confiança, que a gente foi galgando pessoas, equipes em atendimento, e isso naturalmente aconteceu e chegou na proporção que a gente tem hoje. Não foi um plano, mas foi uma vocação com uma oportunidade. Dizem que a sorte é a junção das duas coisas, né? Então deu certo, foi trabalho duro e oportunidade. E você ainda é muito novo, né? Tem muita coisa ainda para conquistar, para realizar, para criar, e como o amigo mesmo bem disse, começou bem cedo, né? Nessa curta trajetória de sucesso que você está tendo, o
que você destacaria em relação às ações, às atitudes que você teve, a postura que você teve, principalmente num país que nos desafia a ser empreendedores? O que você destacaria como característica do Homero? Luciano, eu acho que tecnicamente é muito fácil você conduzir qualquer processo. A técnica você aprende em escola, você aprende em livro. Eu acho que a grande dificuldade, o grande desafio é realmente esse gerenciamento do crescimento. Um dos princípios que a gente sempre teve, eu e os meus sócios, foi que teria que ser algo sustentável, crescimento sustentável. Então, no Brasil, realmente, você escalar uma empresa com responsabilidade constante, de maneira a saber o que você está fazendo, estruturando os processos, esse é o nosso maior desafio hoje. Então, esse é o nosso momento da empresa, é um crescimento que não parou desde que a gente cresceu. A gente sempre cresceu mais de 30% ao ano e não foi uma coisa que a gente buscou. Na realidade, foi uma coisa que naturalmente aconteceu para nós. Então, esse para nós é o nosso momento, esse é como eu me enxergo hoje, como um facilitador para que esse processo ocorra dentro da equipe. E aí a gente percebe claramente, conversando e conhecendo o Homero, que você é bem transparente em relação àquilo que você faz e uma pessoa bastante humilde, né? Você acha que esses dois componentes aí de fato acabam também espelhando hoje na própria Peag uma empresa de confiança, né? Eu acredito que sim, Luciano. E tanto eu como os meus sócios, nós temos perfis muito parecidos. A gente tem 3 pilares que a gente negocia na Peag, são básicos. Saber o que está fazendo, seja qualquer ramo de atividade que a gente vai fazer, a gente tem que ter um preparo, trazer os profissionais para isso, trabalhar com ética e trabalhar duro. Desses 3 pilares a gente não abre mão. Então, não vou entrar num trabalho, num projeto, isso desde o começo na engenharia, embora a gente sempre tenha atendido multidisciplinar, se não tem um profissional correto para aquilo. Não vamos entrar se não for para trabalhar duro, para dar o melhor que a gente pode dar. Isso em empenho, isso em acreditar no projeto, isso em tentar levar para o cliente uma outra visão que pode contribuir e trabalhar com ética. Esses 3 pilares para nós não negociamos. Agora, você trabalha com vidas, né? Com pessoas, né? Ser humano tem as suas dores, as suas histórias, os seus sonhos. Você tão jovem quanto você tem essa dimensão da tua responsabilidade de hoje ter debaixo de você tantas vidas que dependem da Peag, que sonham através da Peag. Isso traz alguma reflexão para você como um empresário, como líder, que tem uma responsabilidade sobre tantas vidas? Com certeza, Luciano. Tem esse lado que, se você para pensar, é uma grande responsabilidade. Mas eu prefiro enxergar como uma oportunidade. Eu quero converter e sempre vi a empresa como um meio. A empresa nunca foi do Homero. Ela é um ambiente de todos que estão lá e significa pertencer. A gente sempre teve um ambiente que foi acolhedor para as pessoas que chegaram. As pessoas que não faziam parte desse nosso perfil ideológico de pensamento, de comportamento, naturalmente saíram da empresa, uma coisa que sempre aconteceu. E eu gosto de enxergar a empresa hoje como um meio para que as pessoas possam crescer, realizar os seus sonhos. Então, a gente às vezes, em determinado projeto, você não sabe nem a dimensão que ele vai tomar. Você entra pequeno, ele vai crescendo, e as pessoas que sabem aproveitar essas oportunidades crescem junto com esse movimento da empresa. E com isso elas almejam, né, alcançam os sonhos dela. E é muito gratificante enxergar isso transformado nos colaboradores. Isso é o que motiva os meus sócios hoje. Permitir esse crescimento, ser esse meio fértil para que isso possa se desenvolver. No programa anterior eu recebi o Eduardo Brunoro, diretor de vendas da TPV, Vision e Philips, e falei para ele questionei sobre a questão da pandemia, como é que foi esse momento que o mundo viveu, principalmente voltado na liderança da equipe dele. Você, mais do que nunca, deve ter tido aí experiências bem desafiadoras nesses 2 anos e meio que a gente passou mais profundamente mergulhado na crise. Como é que foi para o amigo lidar com esse tempo ímpar na história da humanidade? Imagino ímpar também no seu negócio. Como é que você conseguiu passar? O importante é não ficar, né? É passar por esses eventos contrários. Sim. É na adversidade que você conhece o seu parceiro. Eu sempre acreditei nisso e nunca foi tão claro que nem nesse período que a gente atravessou. Na parte de engenharia, atuando como turnkey, a gente teve interrupção em todas as obras, sem exceção. Milhões de reais parados para aplicação dentro do galpão. Eu olhava aquilo todo dia e falava, vai voltar.
E aí você tem que começar aquele trabalho de gestão. Vamos encaixar essa obra, vamos remobilizar. A gente precisa acreditar que isso vai voltar, embora não tivesse vacina com os protocolos, precisava encaixar isso numa agenda e numa agenda financeira, de bolso, que tinha que caber. E no lado da terceirização é onde você prova o seu valor, a sua parceria. Você chama o seu cliente para conversar, a gente fez isso. Vamos readequar o quadro, vamos reduzir, vamos aproveitar o que a gente tem de benefício hoje, vamos estudar algum layoff, vamos negociar com o sindicato, porque é nessa hora que você tem que realmente estar do lado do seu parceiro. Porque se você tiver a manutenção do contrato, mas você não reduzir, não fizer uma contrapartida, você não está auxiliando na realidade. Então a gente não teve uma redução de número de contratos, a gente fez uma adequação de quadro e conseguimos passar por isso agregando para os clientes. Então foi um período desafiador, mas que provou a nossa parceria, provou a profissionalização de enxergar aquele cenário, de enxergar a operação e a necessidade. Foi uma grande oportunidade na realidade. Muito bom, Homero. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Nós voltamos aqui o assunto com o Homero Borini. O Homero é sócio-diretor de operações da PEAG. Nós voltamos no instante. Olá, eu sou o Homero, diretor da PEAG, e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito do que é Facilities. Em terminologia, Facility é facilidade, destreza ou habilidade. Entretanto, esse termo ele pode ser algo criado para atender a determinado propósito ou ainda recurso para facilitar um processo. Na visão da PEAG, Facility é a vocação para atender através da experiência. São soluções individuais para uma cesta de serviço, que elas partem de um diagnóstico, geram um plano de ação, integrando tecnologia, aplicação, treinamento, cronograma e, claro, um custo vantajoso para o cliente. Os serviços englobados pela grande área do Facility são, por exemplo, logística, limpeza, segurança, alimentação e até mesmo gerenciamento de projetos e manutenção. Essas atividades elas podem ser desempenhadas pela própria empresa de forma orgânica ou terceirizada, no termo mais apropriado, outsourced, apoiando e suportando a operação, os reparos e toda a estrutura de trabalho e processo produtivo. Essa é exatamente a expertise da PEAG e é a nossa vocação. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Homero Borini. O Homero é sócio-diretor de operações da PEAG. 14 anos de história, 14 anos de estrada. Imagino que eu também sou empreendedor, desde que me conheço por pessoas. Eu tive várias empresas, umas deram certo, outras não deram certo, mas graças a Deus a gente está aqui caminhando para frente, que é isso que importa. Não importa as vezes que você tropeça, cai, importa quantas vezes você tem força para se levantar. Eu imagino que você deva ter oportunidades ou necessidade de se levantar algumas vezes também. E olhando para trás, já são 14 anos. O que passa na sua cabeça quando você olha para trás? Imaginou chegar onde você chegou, as coisas foram acontecendo? Se você puder fazer uma retrospectiva aqui sobre esses 14 anos, Homero. Luciano, foi muito trabalho e eu faço um parênteses, não meu, mas da equipe, principalmente dos sócios que acreditaram que isso era possível, essa construção. Em questão de almejar um tamanho, um número, a gente tem o plano diretor que estabelece crescimento, mas realmente você tem que ir se moldando e se adaptando conforme a realidade vai se desdobrando à sua frente. E a gente sempre foi muito bom em fazer isso, em aproveitar as estratégias que os momentos traziam e ir direcionando para conseguir escalar os crescimentos de maneira sustentável. Sem dúvida tiveram muitos desafios nesse caminho, incontáveis, e é nessa hora que você vê ali aquilo que você construiu significando. O time se apoia, os clientes suportam, você suporta os clientes, é uma troca. E isso é muito gratificante para nós, mas realmente tem desafios que você não esperava, mas tem uma frase que eu gosto muito que diz que o sucesso não é definitivo e o fracasso não é fatal.
Então você tem que usar isso como aprendizado. E acho que a gente conseguiu converter muito bem isso em ações, em aprendizado, para não repetir e errar melhor. Não significa não errar mais. Você vai errando melhor e cada vez você vai evoluindo. Esse foi o nosso crescimento. Em 14 anos de PH eu enxergo como 14 anos de construção. Então, construção de entendimento, de sistemas, de operacionalização, em todos os setores lá dentro que eu tive oportunidade de trabalhar um pouquinho em cada um, né? Todo dia a gente vai equilibrando um pouquinho. E essa foi a construção que a gente enxerga nesses 14 anos. Agora, para o nosso telespectador agora conhecer um pouco mais sobre a estrutura da PEAG, as verticais de negócio que ela tem, como é que ela atua no mercado, o que você pode compartilhar para nós? A PEAG ela hoje tem 2 segmentos muito distintos, que é engenharia e obra e facilities e contratos de manutenção. Dentro dessa parte de facilities engloba limpeza, engloba segurança não armada, engloba logística, engloba linhas de produção. O Facilities ele significa hoje todas as áreas operacionais da empresa contratante. Então a PEAG atua nessas 2 áreas, a nossa estrutura hoje ela é dividida em 4 sedes. A gente tem sede em São Paulo, que é onde eu fico, né, que fica no ABC, Indaiatuba, que é a nossa filial do interior, Rio de Janeiro e João Pessoa. Então essas são as nossas 4 unidades de negócio. Em números absolutos hoje a gente tem um pouco mais de 1.800 funcionários. A PEAG hoje ela conta com presença em mais de 7 estados, temos algumas redes de varejo, a gente atende sucro-alcooeiro, atendemos a indústria automotiva. Então esse é o nosso portfólio hoje, como está dividido a PEAG aí entre engenharia e entre terceirização de mão de obra. E pela história que o amigo compartilhou logo atrás, começou com engenharia? Começou com engenharia. Como é que foi esse pulo de engenharia, ou como é que foi trazer uma nova vertical para a empresa depois dessa experiência com engenharia? Na realidade foi muito natural, Luciano, porque todas as bases de processos, mobilização e desmobilização vieram da engenharia. Então você pega uma obra turnkey que você tem que entrar, fazer um gerenciamento, plano de ação, um projeto e implantar aquilo. E aí depois que você está lá dentro fazendo essa obra, alguns clientes começaram a solicitar que nós mantivéssemos equipes de apoio, de manutenção, até pós em garantia. Isso para nós começou a surgir da mesma maneira de estruturar os projetos que a gente tinha de engenharia para mão de obra. Porque você vai ter uma manutenção, essa era a característica dos contratos técnicos, que em pouco tempo me vira uma logística, que em pouco tempo me vira uma conservação, que em pouco tempo me vira um contrato de consultoria para validação em elétrica, em AVCB. Isso desenrola naturalmente. Em cima dos processos de engenharia que a gente desenhou, para aqueles processos que são bem mais rígidos, a gente consegue facilmente ir atendendo as demandas. E aí, a partir do momento que você enxerga isso como uma unidade de negócio potencial, você investe para que isso possa crescer. Mas foi uma transição muito natural para nós, nas bases que nós já tínhamos. Uma coisa que chamou a atenção no almoço que a gente teve, que para você não é apenas um cliente, né? Você tem toda uma estrutura que você procura oferecer para o cliente para que de fato ele tenha esse sentimento de personalização, né? Você coloca uma estrutura dentro do próprio cliente para que haja esse atendimento mais ágil e para que o cliente também tenha segurança na operação, né? Sim. Isso talvez seja, dentre outros, um grande diferencial da PEAG hoje? Acredito que sim, Luciano. Isso, quando você olha em margem, não faz muito sentido. Mas quando você olha em relacionamento e construção, isso significa muita coisa. A partir do momento que você está dentro do cliente disponível, você está customizando o atendimento dele. E aí você adequa a quadro, você mostra que você tem um valor agregado, você mostra que você não está só colocando prateleira, alocando pessoal, porque não é isso. Disso o mercado já está cheio, já tem muita estratégia dessa que já está ultrapassada. Hoje, na nossa realidade, é bem diferente, você tem que engenheirar os processos. Acho que é um pouco dessa herança que a gente tem da parte de engenharia, você tem que construir esse atendimento. E você tem que estar dentro do cliente para estar enxergando a realidade dele. Só a questão de supervisão, de monitoramento de processos não é o suficiente. Você tem que estar vendo e vivendo a rotina dele dentro da planta. É isso que a gente acredita, é isso que a gente faz, na realidade. Ora, o Homero é um engenheiro, né, que hoje está à frente de desenvolver negócios, entre outras atividades da PEAG. Como é que o engenheiro se adaptou aí a um comercial, a uma pessoa de relacionamento? Porque a gente sabe que isso não é muito habitual, né? O engenheirão é meio quadradão e o comercial tem que ser um cara mais flexível. Como é que foi essa adaptação aí, se é que isso existiu nessa tua trajetória, Homero? Realmente, a questão de flexibilização, ela acontece em relacionamento. Em questão de métodos e processos, a gente ainda guarda uma grande categorização de como a gente conduz os nossos processos, isso é a nossa veia.
Agora o Homero, sem dúvida, se adaptou muito nesse caminho. Realmente, para quem fazia projeto e trabalhava sozinho e fazer um comercial, o comercial dá certo quando você tem uma pessoa muito técnica do outro lado, tomando essa informação de você. Mas você tem perfis de venda que você tem que adaptar. Tem pessoas que precisam entender outro tipo de abordagem, você precisa se posicionar de uma maneira diferente. Isso é uma construção que eu faço diariamente. Você sempre vai aprendendo, cada perfil de cliente, cada necessidade, você precisa ir moldando e adaptando a si próprio e à empresa. E é justamente esse é o ponto da customização que eu acho que é o nosso desafio até o dia final da empresa. Ir crescendo e construindo isso, se adaptando conforme a necessidade. E a gente sabe que não é fácil empreender, né? Às vezes as pessoas olham para nós com essa flexibilidade de agenda que a gente tem, mas a gente muitas vezes, ou essas pessoas muitas vezes não sabem o desafio que é a gente ter que controlar vários pratinhos, né? Ter que cuidar da empresa, ter que cuidar de funcionário, ter que cuidar da família, de esposa, de filhos. Como é que você consegue equilibrar esses pratinhos sem deixar que nenhum deles caiam dentro dessa responsabilidade que você tem de gerir uma empresa que tem quase 2.000 funcionários, Homero? Luciano, uma coisa que eu até comento dentro de casa é que a gente tem muito pouco tempo. Então, saio muito cedo, volto tarde. Isso na vida profissional e na vida pessoal, eles se refletem. São sempre muitas agendas, viagens. Então, o tempo que você tem que ter, se ele é pouco, tem que ser de qualidade. Então, quando eu vou me propor a fazer alguma coisa, faço de cabeça. Eu estou ali inteiramente. Então, isso tem que ser com a família, isso tem que ser com o trabalho, isso tem que ser com os relacionamentos. Isso é muito importante porque a gente não consegue ser uma ilha. Então, é importante essa consciência, eu cultivo isso de que precisamos desses momentos, dessa troca com outras pessoas. É assim que eu tento equilibrar tudo isso. Tem que ser pouco tempo, mas tem que ter de qualidade. E contar com a paciência da patroa, né? Porque é ela que, no fundo, dá o suporte Totalmente. Que a família precisa nesses momentos que a gente precisa trabalhar, né? Eu sempre disse do papel da minha esposa em relação à minha história, o meu momento e sempre o papel fundamental que ela vai ter nesse meu espírito empreendedor, de inventar as coisas e fazer as coisas que muitas vezes ficam vazios, que ela consegue preencher em função dessa necessidade que a gente tem de fazer as coisas andarem, né? Acho que esse é o segredo, né? Talvez até de uma família consistente é ter a consciência desses papéis e da importância que cada um exerça o seu papel dentro de um contexto momentâneo que a gente vive, não, mano? Com certeza. Ela é a maior torcedora, apoiadora, não tem veio empreendedor, então, por vezes, acho que é para ela difícil entender algumas coisas, mas ela confia em mim. E isso tem funcionado bem lá em casa. Eu já sou casado há 7 anos quase. Já há 7 anos, sou 25. Eu casei muito cedo, na verdade. Não temos filhos ainda, está no nosso plano agora. Mas ela suporta o ambiente familiar, ela me suporta quando eu preciso. Essa troca com alguém de fora traz uma visão enriquecedora. Ela também trabalha, também ocupa uma posição de destaque. E isso é muito significativo quando você leva para outras culturas, outras empresas, com a cabeça de alguém que não é empreendedor. Porque eu tenho dentro de casa um acolhimento que me permite olhar numa outra visão e crescer, né? Ser amparado. Muito importante. Tem 1 minuto para acabar o nosso programa. Falando de futuro, o que podemos esperar da PEAG e do Homero? Luciano, meu objetivo, que nem eu comentei há pouco no começo, é criar um ambiente onde as pessoas possam se desenvolver à máxima potência. Alguns líderes que eu me espelho dizem uma coisa que faz muito sentido, inclusive o Brunoro há pouco disse. Eu gosto quando meu time me surpreende, quando faz alguma coisa que eu não pensei, quando está além daquilo que eu estou fazendo. Significa que eles tiveram condição de se sentir à vontade, de buscar informação, de desenvolver algo para crescer. Isso você não consegue criar na pessoa, não consegue exigir. A pessoa tem que florescer, isso só acontece no ambiente fértil. O meu objetivo na PEAG é permitir que ela seja um meio para que isso ocorra entre as pessoas que lá estão. Então, essa ascensão, essa criação, esse pertencer, esse senso de dono é um termo que eu não gosto muito, mas essa divisão da empresa com os funcionários, responsabilidade, essa construção, esse sentimento de construção é o meu objetivo. A empresa tem que ser um meio, ela não tem que ser um fim para alguém só, eu acredito nisso. E essa construção é uma coisa que eu pretendo. Quando você tem um time engajado, funciona muito melhor. Tudo acontece de uma forma automática, você tem os processos e eles vão automaticamente sendo melhorados, eles vão acontecendo, eles vão dando um significado diferente àquilo que você, dentro da limitação, consegue imaginar. As pessoas pensam melhores juntas e esse é o ambiente que eu quero construir na PEAG. Acho que esse é o legado que eu quero deixar. Prazerzaço tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o convite e hoje ter me ajudado a fazer um programa especial. Obrigado, Homero. Obrigado, Luciano, pela oportunidade.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por mais um encontro aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento Novitá, alimentação empresarial.